Olá, assinante do Band News. Eu sou o Sérgio Waib e está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, falaremos sobre 155 milhões de brasileiros. Estou me referindo às classes C, D e E, ou seja, as classes em ascensão. E para falar deste tema, está conosco o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles. Meirelles, é um prazer tê-lo no Giro Business, um instituto que é referência no que diz respeito às mudanças sociais do país e que vem ajudando as empresas e o governo no entendimento e no desenvolvimento desse tema. Bem-vindo ao Giro Business. É um prazer estar dividindo com todos os assinantes da Band News um pouco do que a gente tem estudado sobre as classes em ascensão do Brasil. Renato, vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Data Popular. Qual é o meu objetivo? Levar o conhecimento dos assinantes do Band News, de que forma ele trabalha e qual é o seu objetivo fim, sabendo que é promover estudos aprofundados sobre as classes sociais do país. Para isso, eu chamo a reportagem que contextualiza o Instituto e assim, para que a gente possa falar a respeito. Criado em 2001, o Instituto Data Popular é pioneiro nos estudos mercadológicos e no entendimento aprofundado das classes C, D e E. Desenvolve pesquisas de opinião, análises de mercado e tendências de comportamento. O Instituto se especializou na realização de estratégias de negócios para o consumidor e é referência no conhecimento das mudanças sociais e econômicas do Brasil nos últimos anos. Renato, eu queria ilustrar o que a reportagem nos colocou com relação à apresentação feita sobre o Instituto Data Popular, pedindo para que você nos dê quais são os critérios considerados na elaboração de um estudo e os estudos feitos mais importantes para que assim a gente consiga levar o assinante do canal de que forma trabalha o Instituto Data Popular. Sérgio, a gente começou lá atrás a estudar as classes C e D, lá em 2001, antes de estar na moda, né? Porque agora todo mundo fala e estuda a classe C, D e a gente tomou 4 anos de prejuízo porque poucas empresas acreditavam nessa ebulição econômica que o nosso país viveu com o novo mercado consumidor. A gente faz basicamente pesquisas de mercado, então tem potencial de consumo, mas muito pesquisas de opinião. O que esse brasileiro pensa? Quais são os sonhos desses brasileiros? Quais são os medos? Como é que ele lida com cartão de crédito? Fazemos pesquisas, por exemplo, sobre o câncer de mama, para saber como que a população consegue ter um diagnóstico precoce do câncer de mama, sobre violência doméstica. A gente sempre pesquisa o que está para surgir aí do debate da opinião pública brasileira. Você consegue nos dar alguns exemplos de pesquisas já elaboradas para que a gente consiga entender isso na prática? Vou dar algum exemplo. A gente fez recentemente uma pesquisa sobre favelas no Brasil. A gente descobriu que tem 11,7 milhões de moradores de favela no nosso país. Imagina que eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. Isso, na prática, mostra para empresas multinacionais que patrocinaram o estudo, por exemplo, o potencial de mercado que está muito debaixo do nariz deles e que não é explorado por essas empresas. Um outro estudo foi sobre violência nas escolas, que foi um estudo de grande repercussão em todo o país, que descobriu que mais de 70 mil professores só no estado de São Paulo já foram agredidos dentro das escolas. Quando a gente começa a entender potencial de consumo, opinião, medos e angústias, você consegue ter um retrato mais claro da opinião pública brasileira. Renato, e como essas empresas que contratam as pesquisas, de fato as implementam, gerando resultados, seja em produtos ou em serviços? Tem alguns exemplos claros isso. Há um tempo atrás a gente diagnosticou que as pessoas tinham medo de viajar de avião pela primeira vez. E o medo não era que o avião caísse, era medo de como se comportava dentro do aeroporto. Vou dar um exemplo, metade dos brasileiros que viajaram de avião pela primeira vez, e só no ano passado foram 7,5 milhões de brasileiros que viajaram pela primeira vez, não sabiam o que significava check-in. Achavam que check-in era o chequinho que tinha que assinar para comprar a passagem aérea. Quando a gente mostra isso para as empresas, elas desenvolvem estratégias de negócios para esse novo público. Realmente informações importantes e, de fato, curiosas. Ilustrada por Renato Meirelles, presidente do Instituto Data Popular, que está conosco durante a semana para falar das novas classes sociais. E Renato continuará conosco amanhã pontualmente, comentará das novas classes sociais dentro de um cenário macroeconômico.